Olá, tudo bem? Bom, vamos falar sobre fungos. Sejam todos bem-vindos a esse maravilhoso mundo desses organismos que são incríveis. Tem uma diversidade enorme, são super interessantes, então eu espero que vocês gostem dessa aula. Como eu tô gravando, né, não deu pra gente ter aula hoje de manhã, se ficar muito extenso, eu vou fazer em 2 vídeos, tá joia? Bom, essa aula é sobre a apostila 3, aula 15, setor B, tá? Reino Fungi. Não é uma aula muito grande, mas é uma aula muito interessante. Eu espero que vocês gostem. Bom, vocês sabem que os fungos eles apresentam uma enorme biodiversidade. Esses fungos eles são encontrados nos mais diversos ambientes. Nós temos fungos pluricelulares, cogumelos, orelha de pau. Nós temos mofo, bolor, temos fungos parasitos que causam doenças, que causam micose. Então, assim, a diversidade de fungos, de estruturas, são imensas, tá? Estima-se que mais ou menos 1,5 milhão de espécies estejam presentes nos mais diversos ambientes, ok? Estima-se também que tem aproximadamente 5 toneladas de fungos nos primeiros 20 centímetros abaixo de todo o solo que cobre o planeta. Então tem fungo pra caramba. Bom, vamos falar deles. Antes da gente começar especificamente a aula, eu separei 3 curiosidades que são muito interessantes sobre fungos. A primeira delas é a seguinte: vocês conhecem esse fungo? Eu tenho certeza que todo mundo conhece. Quem é? Tchan-tchararã. Bom, com certeza alguém já jogou o jogo dos irmãos Mario. E lá tem esses cogumelos. Vocês sabiam que esses cogumelos, eles são de verdade? Eles são baseados numa espécie de fungo, um cogumelo que é nocivo, que se chama Amanita muscaria. E este fungo, ele é extremamente tóxico, nocivo. Tem até registros de pessoas que consumiram esse fungo e morreram, apesar dele ser muito bonitinho. E ele tem propriedades psicoativas, alucinógenas, que causam vários distúrbios neurológicos em humanos. Muitos fungos produzem essas substâncias psicoativas justamente para eles se defenderem, né, de ataque de animais, por exemplo. E aí, na literatura existem registros de pessoas que consumiram esse fungo e aí causa enjoo, dor de cabeça, alucinação. E o mais interessante, um dos relatos, ele que dá a sensação de quem consumiu esse fungo de que a pessoa está crescendo. E é justamente o que acontece com esse herói no jogo, né? Ele cresce e aí ele consegue vencer lá algumas provas lá no game dos irmãos Mario, ok? Interessante, não é? Bom, outra coisa muito bacana. Vocês sabem quem é o maior organismo do planeta? Ele é um fungo. E esse fungo, ele é imenso. E ele ocupa uma floresta no Oregon, nos Estados Unidos. E ele tem o tamanho dele é estimado, medido em mais ou menos 3,8 quilômetros de comprimento. Para vocês terem ideia, ele ocupa uma área que equivale a 1.200 campos de futebol. Essa foto que vocês estão vendo aqui, na verdade, desculpa, ele vocês estão vendo só o corpo de frutificação que está na parte de cima do solo, né? O fungo, de fato, ele fica na parte subterrânea do solo. Ele é um fungo parasito que mata muitas árvores nessa região, ok? E uma última, que não é curiosidade, mas é curiosidade, mas é muito importante para vocês. É um fungo letal que vem causando a extinção dos anfíbios. Isso é um tema relevante e é um tema super atual. Imagina-se que este fungo ele já atingiu mais de 500 espécies de anfíbios por todo o mundo. Ele já levou à extinção de mais de 200 espécies de anfíbios nos últimos 100 anos. E ele é responsável pela extinção de aproximadamente 15 anfíbios no Brasil, tá? Atualmente, diz que ele já atacou entre 30% a 40% dos anfíbios da Mata Atlântica. Essa pandemia é a pior pandemia da vida silvestre até o momento, tá?
Se nada for feito, pode ser que ele venha extinguir todos os anfíbios da face da Terra, ok? Foi publicado um artigo na Science ano passado mostrando a provavelmente origem desse fungo no planeta. Eu dou uma bala para quem achar onde que é. Quem falou Ásia acertou. Imaginam que esse fungo tenha surgido no leste da Ásia e que há 100 anos atrás ele começou a se dispersar com o comércio de carne de rã, tá? Ok? Bom, e a última, o top 10 da bizarrice, é um fungo zumbi. Observa só esse lindo inseto, esse besouro, que ele tem estruturas que são parecidas com antenas, mas na verdade não são. Essas estruturas são o corpo de frutificação de um fungo. Esse fungo, ele parasitou esse besouro e aí ele começou a controlar quimicamente o besouro, o comportamento do besouro. Sabe o que ele faz? Ele faz com que o pobre besouro, ele suba numa planta ou suba numa árvore, fique lá em cima e morra. E aí esse fungo, ele cresce os corpos de frutificação dele e libera esporos com uma maior possibilidade de dispersão, já que o pobre do besouro está lá em cima da árvore. Ok? Bom, falando sobre essas características, né? Vamos continuar falando dos fungos. Bom, os fungos, vocês sabem que são dotados de células complexas, com organelas membranosas, com núcleo diferenciado, então eles são seres eucariontes, ok? Bom, eles também são seres heterótrofos. Fungo não faz fotossíntese, fungo não tem clorofila, tá? A sua alimentação é baseada na absorção de nutrientes. E a digestão desses nutrientes é feita extracorporeamente, tá? Eles dispersam enzimas no meio que degradam a matéria orgânica e aí eles conseguem absorver através do seu micélio. Vamos falar disso, ok? A maioria dos fungos, eles são decompositores, que está nessa categoria de saprobiontes, ok? Mas eles também podem ser parasitas, parasitando animais, parasitando plantas, e eles podem também ser simbióticos, ou seja, realizar relações ecológicas harmônicas com vários outros seres vivos. Vamos falar disso também, ok? Bom, eles possuem, assim como as plantas, suas células são dotadas de parede celular. Mas, diferente das plantas, a parede celular dos fungos é feita de quitina e não de celulose, como são os vegetais. Lembra que quitina é um polissacarídeo estrutural, um polissacarídeo nitrogenado que é insolúvel, ok? E protege a célula do fungo. Quem mais tem quitina? Lembra que quitina forma o exoesqueleto de artrópodas, que são animais. Coisa de doido, né? Bom, os fungos, eles também podem ser formados por uma célula só ou então serem pluricelulares. Lembrando que os organismos que são pluricelulares, esses fungos, essas células não estão organizadas em tecidos verdadeiros, tá? Elas desempenham funções, elas são diferenciadas, mas elas não formam um tecido verdadeiro. Mas, olha que bonitinho, eu tenho aqui um representante unicelular, uma levedura e um cogumelo, que é pluricelular. Elas armazenam glicogênio, assim como os animais. Lembra que o glicogênio é um polissacarídeo formado de 20, 30 moléculas de glicose. Esse polissacarídeo é a molécula de reserva dos fungos. Lembra que os animais também armazenam glicogênio, né? Nas suas células hepáticas, nas suas células esqueléticas, certo? Bom, e o último que saiu fora da ordem aqui é que os fungos pluricelulares, eles apresentam estruturas filamentosas, as suas células possuem estruturas filamentosas, que são chamadas de hifas. E o conjunto dessas hifas formam os micélios, tá?
vamos falar sobre hifa e vamos falar sobre micélio. Beleza? Tranquilo até aqui? Bom, vamos continuar. Aqui o que a gente está vendo? Nós estamos observando um fungo pluricelular típico que é um cogumelo. Deixa eu botar um ponteiro aqui melhorzinho, gente. Vou botar essa caneta hidrográfica. Bom, este fungo, ele tem a parte de cima, né? E a parte de baixo. A maior parte do fungo, ela está abaixo do solo, que se chama micélio vegetativo. Então, o corpo, de fato, do fungo é o que fica na parte de baixo do solo. Esse micélio vegetativo, ele é formado por um conjunto de hifas, esses filamentos, que são responsáveis pela nutrição do fungo. A parte de cima, essa parte de cima, ele é o corpo frutífero, corpo de frutificação do fungo. E ele só cresce se o ambiente tiver em condições favoráveis para esse crescimento. Esse corpo de frutificação, o nome correto dele é micélio reprodutivo. No caso dos cogumelos, esse chapeuzinho é chamado de basidiocarpo e é onde ocorrem as células que são responsáveis pela reprodução do fungo, ok? Essa parte de cima é mais ou menos como se eu tivesse um pé de laranja, fosse lá e pegasse uma laranja. Quando eu pego uma laranja do pé, eu não mato o pé, o pé continua lá. Em outra oportunidade, ele vai continuar se reproduzindo. É exatamente isso que acontece com o fungo, tá? Então, essa parte de baixo está no solo e em momentos favoráveis a parte de cima de frutificação cresce e ele começa a se reproduzir, ok? Beleza? Bom, vamos lá. Aqui, o que a gente observa aqui? Aqui são outros tipos de fungos, mostrando como que é a ação dos micélios vegetativos num substrato orgânico. Nesse caso, aqui, ó, o substrato é o pão. Esse micélio vegetativo libera enzimas digestivas que quebram o amido aqui do pão e ele consegue digerir através da absorção das suas hifas que estão nesse micélio, ok? Aqui a gente vê o corpo de frutificação dele e ele está liberando esporos, ó, aqui em cima. Do mesmo jeito que tem esse aqui também. Olha aqui, eu tenho o meu corpo de frutificação, eu tenho o meu micélio vegetativo abaixo do solo. Aqui tem uma hifa ampliada, mostrando que elas liberam enzimas digestivas que quebram matérias orgânicas complexas em moléculas simples que são capazes de serem absorvidas por essas hifas. Ok? Joinha? Bom, agora vamos falar sobre a classificação dos fungos. A classificação ainda é muito controvérsia no ensino superior de biologia, tá? Ainda tem muita discussão sobre de fato são esses grupos, quais desses grupos são grupamentos naturais, grupamentos monofiléticos, que de fato refletem a história evolutiva desses seres vivos, mas enquanto ainda... Ai, gente, o que é isso? Deixa eu tirar. Enquanto ainda não se sabe exatamente como que tá e como que vai ficar, a gente vai falar sobre como que é a classificação no ensino médio, tá? Então, no ensino médio a gente classifica em 4 grupos, e o primeiro são os ascomicetos. Esses ascomicetos têm representantes que são unicelulares, por exemplo, a levedura que é conhecida como fermento de pão, tá? Saccharomyces cerevisiae, bolores verdes, vermelhos, bolores escuros, e vários fungos comestíveis, como por exemplo as trufas, é comida muito na Europa. Eles podem ser unicelulares ou filamentosos, eles podem fazer reprodução assexuada, como por exemplo as leveduras, que se reproduzem por brotamento, e a forma sexuada, que é essa estrutura aqui, ó, é chamado de ascoma,
tá? Ela pode ser assim, em formato de taça, abertinho ou então esférico, tá? Os ascomicetos mais importantes são as leveduras Saccharomyces cerevisiae, que fermentam matéria orgânica, principalmente sementes, como milho, como cevada, como trigo, e aí elas produzem álcool desse processo de fermentação. Então, a forma como elas se reproduzem é por reprodução assexuada, por brotamento, ok? Então, as células aqui nessa figura B, nesse desenho aqui, ó, a gente tem uma célula típica de um fungo. O que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo um vacúolo, tá? Um vacúolo com água, bem parecido com uma célula vegetal. Essa célula vegetal, essa célula fúngica, é dotada de parede, né? Lembrando que a parede é formada por quitina. E aqui ela tem um núcleo. Esse núcleo, ele já foi duplicado seu material genético por um processo de mitose. E aqui ela começa a formar um broto. Olha só, um broto a partir dessa célula. E aí vocês vão me perguntar, ué, mas essa divisão celular não é uma biparidade, divisão binária, bipartição, cisparidade? Não, não é. Observa que uma célula pode produzir vários brotos. Pode ter um broto dentro de um broto, que produz outro broto, que produz outro broto. Então, a estrutura é diferente de uma célula que faz bipartição, ok? Olha essa figura aqui. Eu tenho uma célula. Essa célula está produzindo um broto. Esse broto produziu outro broto, que produziu outro broto, tá? Então, é diferente, beleza? Existem dois tipos de reprodução assexuada pelos fungos. Essa que a gente acabou de ver, por brotamento, e também pela produção de esporos, tá? Bom, outros tão importantes quanto são os basidiomicetos, orelha de pau, cogumelo, bolota da terra, e tem alguns também que são parasitas de plantas, por exemplo, que causam ferrugem nas folhas de diversas plantas, né? E aí, sobre esses, o ciclo de reprodução sexuada é muito importante vocês saberem, tá? Eu fiz algumas anotações aqui do lado para quando eu mandar em PDF, vocês imprimirem e terem, ai que saco, e terem aqui essas anotações, tá, gente? Então, observa, deixa eu ver que horas são, se não tá muito grande. Não, ainda dá para falar mais um pouquinho. Observa bem esse ciclo aqui e presta atenção em mim, tá? Olha só, aqui eu tenho um fungo, um cogumelo, e aqui eu tenho o micélio reprodutivo deste cogumelo, certo? Esse micélio reprodutivo dele, ele tem esse chapéu. Esse chapéu eu chamo ele de basidiocarpo, tá? Ok? Carpo remete a fruto. E basídio remete aos basidiomicetos, tá? Por isso que é o corpo de frutificação dos basidiomicetos. Esse corpo de frutificação, lembra que ele só vai crescer e se desenvolver se no substrato onde aquele fungo está, ele tem condições adequadas para que haja esse crescimento, ok? Embaixo desse chapéu aqui, existem estruturas que são laminares, foliares, que nós chamamos de lamela. Se eu ampliar um pedacinho dessa lamela aqui, eu vou ver essa estrutura aqui. As lamelas são formadas por células que apresentam dois núcleos. Essas células são chamadas dicarióticas. Cárion, dois núcleos, ok? Em algum momento, essas células dicarióticas, que têm dois núcleos, pode ser que esses núcleos se fusionem, se colapsem um no outro. Quando esses núcleos eles são fusionados e formam um núcleo só, esse evento de fusão dos núcleos é muito parecido com o processo de fecundação, né? E o nome desse processo de fusão dos núcleos dessa célula dicariótica é chamado de cariogamia,
fusão dos núcleos, fusão da carioteca, ok? E aí agora, antes eu tinha uma célula formada por dois núcleos, um N e o outro N, certo? Dois conjuntos haploides. Quando aconteceu a cariogamia, o N juntou contra o N. Então, agora eu tenho uma célula zigótica 2N. O que essas células fazem? Elas fazem um processo de meiose. Lembra que meiose é uma divisão celular reducional. Então, ao invés de eu ter uma célula com dois conjuntos haploides, agora eu vou ter 4 células com um conjunto haploide em cada uma dessas células. E aí, essas células que foram produzidas a partir desse processo de meiose, elas são chamadas esporos. Elas são células haploide, tá? Ou seja, elas têm um conjunto de cromossomo dentro delas e elas são chamadas de esporos. Como esses esporos estão sendo produzidos por Basidium micetus, eu também posso chamar esses esporos de basidiosporos, ok? E aí, esses basidiosporos são liberados das lamelas e eles são dispersados através do vento no ambiente onde este fungo vive. E aí são reproduzidos milhares desses basidiosporos. Aí eles caem num substrato adequado e eles começam a germinar. A partir do momento que eles germinam, eles crescem e formam as hifas. E essas hifas são haploides, lembra que são células haploides, tá? Quando esses micélios já estão lá no solo, eles podem, através de compatibilidade química de uma hifa de um indivíduo com a hifa de outro indivíduo, esses micélios podem se fundir, ok? Não estou falando aqui que o fungo tem macho e fêmea, porque ele não tem, mas ele vai encontrar compatibilidades químicas hormonais que vai fazer com que eles se unam. Quando essas células se unem, essas células, elas se unem no citoplasma, elas não se unem no núcleo. Esse processo de duas células fundindo e formando uma só, com a soma dos seus citoplasmas, é chamado de plasmogamia. Olha que interessante, gente. Aqui em cima, eu tinha uma fusão de núcleo e eu chamava de cariogamia. Aqui embaixo, eu tenho uma fusão de citoplasma e eu chamo de plasmogamia. Agora, eu tenho uma célula só com dois núcleos separados. Eu tenho uma célula dicariótica. Essa célula dicariótica é N mais N, certo? O conjunto de um núcleo mais o conjunto de outro. Só que eles não estão se somando, eles continuam separados. E aí, essa célula dicariótica, quando em condições favoráveis, vai formar novos corpos de frutificação, com as lamelas formadas por essas células dicarióticas, que podem recomeçar o ciclo através do processo de cariogamia, que é a fusão desses núcleos. E aí o ciclo recomeça. Ok? Interessante, não é? Esse é o processo de reprodução sexuada de um cogumelo. Ok? Grava esses nomes, tá? Cariogamia, fusão dos núcleos nas células que vão se reproduzir. Essa cariogamia antecede o evento da meiose, ok? Quando lá no solo as hifas se unem através do processo de compatibilidade sexual, essas hifas, que são formadas por um conjunto haploide, elas podem se unir e aí elas vão formar plasmogamia, tá? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Me procura depois, tá? Bom, e aí entra também o grupo dos zigomicetos. Os zigomicetos, na maioria, eles são organismos decompositores, eles vivem no solo, vivem na matéria orgânica morta, e eles formam esse fungo aqui que é bem característico, ele parece um algodão e ele tem alguns pontinhos pretinhos.
Esses fungos também têm importância econômica, tá? Eles formam shoyu, eles formam medicações anti-inflamatório, anticoncepcionais, ok? Depois nós temos os deuteromicetos. Os deuteromicetos, esse grupo ele é controverso, tá? Porque ele não é considerado um grupo monofilético, não um grupo natural, tá? Mas para o ensino médio a gente ainda utiliza essa nomenclatura. E eles são chamados também de fungos imperfeitos, porque eles só se produzem por esporos através de mitose. Então eu tenho células reprodutoras que vão crescer e vão originar novos fungos, e esses esporos eles foram produzidos através da mitose, sem variação genética, tá? Eles são iguaizinhos ao seu progenitor, ok? E não se reconhece, não conhece ainda que tenha ciclo sexuado dentro dos deuteromicetos, ok? Eles são importantes no processo de fabricação de vários queijos, por exemplo, o queijo Roquefort, ou produção de penicilina, tá? Antibiótico. E existe um grupo de deuteromiceto que são os aspergilos. Eles produzem aflatoxinas, toxinas em diversos grãos, por exemplo, trigo, amendoim, que podem causar intoxicação, principalmente em países tropicais, tá? Tem vários artigos dizendo que essas aflatoxinas, o consumo dela pode causar câncer, ok? E existem outros produtos também produzidos pelos aspergilos, por exemplo, o saquê, tá? Que é do processo de fermentação do arroz, ok? Bom, importância dos fungos. Eu vou parar a aula aqui e vou gravar um segundo vídeo para vocês falando sobre a importância do fungo, tá bom? Não perde, que vai ser muito legal.